Você é mais forte do que pensa. Você sabia que existe uma força dentro de você que é capaz de te levar a superar momentos difíceis, momentos em que muitas vezes pensamos que não vamos conseguir, que não vamos ter força o suficiente para superar. E hoje nós vamos falar disso. Qual é essa força que nos ajuda a superar os obstáculos, que nos ajuda a transpor as dificuldades? Você é mais forte do que você pensa. Fique aqui comigo e vamos falar um pouco sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da rádio A Voz do Coração. Esse é um espaço de reflexão onde conversamos sobre sentimentos, escolhas, crescimento pessoal e espiritual. Um momento para desacelerar, pensar sobre a vida e ouvir aquilo que muitas vezes o coração tenta nos dizer no meio da correria do dia a dia. Eu convido você a respirar fundo, aquietar um pouco a mente e abrir o coração para a reflexão de hoje. Vamos juntos para a reflexão de hoje. Você é mais forte do que você pensa. Desenvolver a resiliência emocional não significa evitar sentimentos difíceis, mas aprender a atravessá-los com mais equilíbrio, consciência e força interior. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a resiliência emocional. Hoje, vamos descobrir o poder da resiliência emocional. Você já escutou essa palavra, resiliência? É sobre ela que nós vamos falar hoje. Desenvolver a resiliência emocional não significa evitar sentimentos difíceis, mas aprender a atravessá-los com mais equilíbrio, com mais consciência e com mais força interior. A resiliência é a capacidade de se adaptar diante das adversidades e de se reconstruir após momentos difíceis e de seguir em frente sem perder a própria essência. A vida naturalmente apresenta desafios, perdas, frustrações, mudanças inesperadas, situações que fogem do nosso controle. E pessoas resilientes não são aquelas que não sofrem, mas sim aquelas que conseguem lidar com o sofrimento de forma mais saudável, sem se deixar paralisar por ele. Elas entendem que a dor faz parte do processo, mas não permite que ela defina quem são ou determine o seu futuro. Um dos primeiros passos para desenvolver a resiliência emocional é o autoconhecimento. Quando você entende suas emoções, seus gatilhos e suas reações, passa a ter mais controle sobre como responde às situações. Em vez de agir impulsivamente, você começa a responder com mais consciência. Outro ponto fundamental é aprender a ressignificar as experiências. Situações difíceis podem ser vistas apenas como problemas ou como oportunidades de crescimento. Perguntar-se: o que posso aprender com isso? Essa pergunta pode transformar a dor em aprendizado e pode fortalecer a mente. Cuidar da saúde emocional é essencial. Isso inclui ter momentos de pausa, cultivar pensamentos positivos, praticar a gratidão e buscar apoio quando necessário. Lembre-se que ninguém pode enfrentar tudo sozinho. Conversar com alguém de confiança
pode aliviar o peso e trazer novas perspectivas. Além disso, desenvolver a resiliência envolve aceitar aquilo que não pode ser mudado e focar naquilo que está a seu alcance. Essa atitude evita desgaste emocional desnecessário e direciona a sua energia para ações que realmente fazem a diferença. Por fim, é importante lembrar que a resiliência é construída aos poucos, no dia a dia. Cada desafio enfrentado, cada dificuldade superada e cada aprendizado adquirido contribuem para fortalecer sua capacidade emocional. Ser resiliente não é ser forte o tempo todo, mas é ter coragem de continuar, mesmo quando as coisas parecem difíceis. É cair? Sim, mas se levantar e seguir com mais sabedoria do que antes. Entendeu o que é a resiliência? A resiliência é essa capacidade de nos levantarmos quando caímos, de seguir em frente, de não desistir. E o mais interessante e importante é saber que quando algo difícil acontece na nossa vida e nós enfrentamos isso e vencemos, nós nos tornamos cada vez mais fortes. Não existe crescimento sem dor. Não existe crescimento sem dor. Para você crescer, você precisa passar pela dor. Quem não passa por dor, quem não passa por dificuldade, se torna uma pessoa fraca. E aquela pessoa que muitas vezes não consegue enfrentar os desafios sozinho, que sempre tem que ficar pedindo ajuda porque não tem força, essa pessoa vai se tornando uma pessoa fraca. Claro que pedir ajuda é uma das formas, sim, de desenvolver a resiliência emocional, porque muitas vezes precisaremos, sim, pedir ajuda. Mas não significa que nós vamos desistir de lutar com as nossas forças e esperar que os outros resolvam os nossos problemas. Nós não podemos fugir dos problemas e nem fugir das situações, pois são esses problemas, essas situações difíceis que vão nos trazer aprendizado e crescimento. E pode ter certeza, todas as vezes que você passar por um momento muito difícil e você focar e manter a sua resiliência e enfrentar e buscar soluções, você vai ver, você vai se tornar uma pessoa mais forte, mais sábia, mais inteligente e mais preparada para a vida, preparada para, inclusive, conquistar coisas maiores. Sem os momentos difíceis e sem desenvolver resiliência emocional, nunca iremos conquistar grandes coisas. Se você quer conquistar grandes coisas na sua vida, se você almeja ter uma vida muito abençoada, produtiva, próspera, pode ter certeza, vai ter muitos desafios para enfrentar. Mas essa é a mensagem de hoje, que nós possamos desenvolver a resiliência emocional e não ficar prostrado e caído todas as vezes que um obstáculo se atravessar na nossa frente. É transformar as pedras do nosso caminho em pedras que nós vamos construir a partir delas. Então, que você possa meditar, que você possa pensar, refletir sobre essa mensagem de hoje. Lembrando que ser resiliente não é nunca cair, mas é ter coragem de se levantar quantas vezes forem necessárias. E você? Como é que você tem reagido aos desafios da sua vida? Forte abraço e até o nosso próximo episódio.